E aí, galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do Power Couple, da edição que passou ontem, no dia 27, segunda-feira, que mostrou a prova dos homens que aconteceu no sábado e também o quebra-power que aconteceu no domingo. Tem esse atrasinho aí de alguns dias que passou só na segunda-feira à noite, então a gente já sabia o desenrolar. E agora, nesse momento, eles estão fazendo a prova dos casais. E tem gente lá na casa que foi vetado. Vamos contar tudo. O programa começou mostrando algumas conversas, enfim, que nós vamos falar mais pra frente. E começou pela prova dos homens, mostrando o saldo. Bom, o saldo total, Carol e Mussuzinho estão na frente com 464 mil. Brenda e Matheus estão com 280 mil, que são o casal preferido aí para ganhar esse programa, né? Eles e a Adriana e Albert, que estão com 389 mil. Para quem não sabe, esse valor, o valor que eles vão acumulando é o valor do prêmio, e esse valor dobra lá no final e é o prêmio total que eles vão ganhar. Então, se a gente for ver esse saldo, a Brenda e o Matheus ainda estão com 280 mil. Então, lá na frente, a hora que dobrar, dificilmente, falta muito pouco tempo, porque o Power Couple acaba dia 17 de julho, então dificilmente eles vão conseguir bater 1 milhão, né, de prêmio. A Adriana e o Albert ainda assim também estão bem, tá bem ruinzinho ali o saldo deles, mas a chance de Adriana e o Albert, que provavelmente, pelo andar da carruagem, gente, é óbvio que tudo pode mudar, mas a Adriana e o Albert pode ser que até consiga chegar mais próximo do 1 milhão, mas a Brenda e o Matheus eu acho bem difícil, mas tá valendo, enfim. Não sei quais são os outros casais preferidos de vocês aí, o que vocês acham. Já comenta aqui embaixo pra quem você tá torcendo. Não esquece, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho e vamos começar pelas apostas. Bom, as apostas, teve uma herança da DR e que as apostas, elas foram... A Carol ficou com a herança da Anne e do Pelanza. E a Carol, ela escolheu tirar a pontuação... Tirar... Não é tirar. Dizer qual seria a aposta de um casal. E o casal que a Carol escolheu foi a Elise Adbala, obrigando... É a Carol que escolheu a aposta deles. Então, eles e a Adbala precisaram apostar somente R$1.000. A Elisa não gostou muito dessa... A cara da Carol, que tava, né, com medo, querendo fazer essa jogada, mas ficou com medo. A Elisa não gostou nem um pouco dessa herança que acabou voltando para ela, porque... E aí tem mais desenrolar dessa situação. A Brenda também, eu vou falar os valores da aposta. A Adriana apostou 7 mil, a Brenda apostou 19 mil, a Elisa, né, como a gente pôde ver, só pôde apostar 1.000, a Carol apostou 30 mil, a Lu 18 mil e a Michelle 6 mil. Então, a Brenda com 19 mil, e eles não estão sendo bons de prova, né? Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, a prova de sábado foi o seguinte. Tinha essa cesta aqui, e os homens tinham que atravessar pegar a bola nesse cesto, atravessar uma trave. Lá na ponta da trave tinha essa cesta, tá? Aí nessa cesta, muito simples,
Óbvio, né? Tudo muito simples, eles tinham que atravessar, chegava na beirinha da trave, tinha que acertar a bola nessa cesta, que era, por sinal, bem rasinha, né? A bola quicava ali e saía. Então, vários deles tiveram várias dificuldades por causa disso. Quando acertasse fizesse 2 cestas, tava liberado voltar na trave e abrir essa caixinha. Que nessa caixinha tinham pedaços de um quebra-cabeça com uma foto do casal, que eles tinham que montar. Quem terminasse, apertava o cronômetro e só teriam cumprido a prova 3 homens, tá? Os outros 3, então, quem fizesse o melhor tempo, iriam cumprir a prova. O Haddad, e demorou um pouco, mas ele acabou indo bem. Ele, na bateria dele, ele ficou em segundo para cumprir a prova. O Passa ficou em primeiro, o Haddad em segundo, o Albert em terceiro na bateria deles. Mas o Albert tava com um pouco mais de dificuldade, olha lá. Ele batia. Ixi, o Albert demorou. Mas teve uma pessoa que demorou muito mais, que eu já vou falar pra vocês quem que foi. Olha lá. Cumpriram a prova. Michele e Passa. O Passa, o Adbala e o Mussunzinho. E esses foram os valores que eles ganharam, que eles acrescentaram. O Haddad, o Albert e o Matheus não cumpriram a prova. O saldo do ciclo, por enquanto, está da seguinte maneira. Antes de eu falar do saldo do ciclo, deixa eu falar para vocês o tempo deles. Olha só. O primeiro lugar, que foi o Passa, ele fez em 6 minutos e não sei quantos segundos. 6 minutos e pouquinhos segundos. Ele ficou em primeiro lugar. O Adbala fez em 6 minutos e 10 segundos e ficou em segundo. Pro terceiro lugar, que foi o Mussunzinho, ele fez em 10 minutos e 1 segundo. Então, assim, do segundo lugar pro terceiro já deu uma diferença muito grande, né? Porque foram 4 minutos. E por incrível que pareça, o Matheus conseguiu fazer essa prova em 17 minutos, gente. 17 minutos. Ele ficou ali na lanterninha pra variar. E antes dele, em penúltimo, tinha ficado o Albert. Agora, o saldo do ciclo, como que ficou depois dessa prova dos homens. Em primeiro lugar, Carol e Mussunzinho com 70 mil. Em segundo lugar, Michele Passa com 46 mil. Em terceiro lugar, Elise Adbala com 41 mil. Em quarto, Adriane e Albert com 33 mil. Em quinto, Lu e Haddad com 22. E em sexto, Brenda e Matheus com 21 mil. A Elisa começou a conversar com a Brenda lá na hora que elas estavam lá no camarim da prova. E aí a Brenda foi contar pro Matheus logo depois da prova. A Brenda tava contando que a Elisa disse que a Carol usou a aliança contra ela, porque ela e o Adbala começaram a se aproximar da Brenda e do Matheus. E a Carol achou ruim. E por isso que a Carol usou o poder da herança contra eles. Mas aí isso ainda vai ter muito desenrolar lá no Quebra Power, que eu vou contar pra vocês mais ou menos como que foi essa situação. Depois disso, o Albert e a Adriana foram lá conversar com o Matheus e com a Brenda. E aí eles estavam conversando de voto. O Matheus falou algo de Mussunzinho, o Albert falou que ele não iria no Mussunzinho de maneira nenhuma. E, sei lá, era algo que eles talvez estavam cogitando, tá? Mas eles ainda não sabem. Agora há pouco, inclusive, eles estavam conversando sobre isso, mas eles tinham falado o Mussunzinho, mas o Albert não quer o Mussunzinho, é o Matheus que tá indo pela influência do Adbala, querendo votar no Mussunzinho. Bom, a Carol, ela fala que não foi facada pelas costas, porque foi isso que a Elisa falou, tá, gente? Aí a Carol falou que não foi facada pelas costas, que foi pela frente, que eles são bons de prova e por isso
que eles quiseram fazer isso. Falou que jogo é jogo, estratégia é estratégia. Mas a gente sabe também que teve um pouco da tia da bicicletinha ajudando nessa estratégia, né? Ela tava conversando com essa galera aqui, ó, lá na sala, né? Estavam todos, menos... Tava com a Michelle Cupassa e com a Lu, o Haddad e a Carol Mussunzinho. E foi nesse momento que ela tava conversando sobre essa situação. Depois, o Adbala, inconformado, indignado que o Mussunzinho e a Carol usaram a herança contra eles, falou pro Albert que a Elisa está muito mal porque elas tinham uma boa relação e o Rogério e a Baronesa já haviam falado isso pra eles. A Carol falou no depoimento que eles se posicionaram no jogo e falaram na frente, enfim, que não tinha nada pelas costas e não tinha sido nada, nenhum tipo de traição. O Adbala chamou o Mussunzinho pra conversar e o Mussum falou com a Adbala que não viu facada nas costas, que a aproximação com a Brenda e com o Matheus não foi e nunca vai ser um problema. Aí o Mussunzinho fala que ele calculou duas possibilidades, que era de inventar a Brenda, o Matheus e o Adbala, ou o Adbala e a Elisa, mas aí ele pensou nisso pra poder segurar a possibilidade de conseguir um casal power, pelo fato deles serem muito bons de prova, e que talvez não faria sentido vetar a Brenda e o Matheus. Mussum acabou virando o feitiço contra o feiticeiro, porque ele chegou a falar pro Adbala, como você falou, como você costuma dizer, antes chorar sua mãe do que chorar a mim. É uma coisa horrorosa, eu acho muito feio isso. Eu acho muito feio. Tinha que vir do Adbala, né? O Adbala é falso, gente, ele é muito falso. Ele acha que ele engana quem? Não é possível, só o Matheus mesmo pra cair na dele, porque é assim... É descaradamente, quer falar, é jogo, olho no olho não, você é falso, Adbala, você é falso, você só quer... Nossa, gente, como que eu não gosto desse moço? Ele podia ir embora logo, na verdade. A Elisa eu gosto dela, mas ele, nossa, pelo amor de Deus. Aí o moçozinho falou, primeiro, antes que sua mãe chore do que a minha. Aí ele ficou, é isso mesmo, porque ele que adora falar essa expressão maravilhosa, né? Como tudo que ele fala. Depois, a edição começou a mostrar. A edição começou a mostrar o quebra-power. Vamos pro quebra-power. O quebra-power foi o seguinte... Eita, eu tô no quebra-power errado. Esse quebra-power. Não é esse quebra-power, não. Estamos com algum delay aqui. Meu Deus. Só um pouquinho que eu vou abrir este quebra-power. Entrou o quebra-power errado aqui pra mim. O quebra-power era uma sala de aula e eles tinham que dizer se o casal era dedicado... Se o casal era dedicado, turista ou, como que chama? Casal ou reprovado. Lá. Dedicado, turista ou reprovado. Essa era a dinâmica. Então, começou pela Lu e o Haddad. Eles colocaram essas posições. Carol e Mussunzinho no casal dedicado, casal turista, Passa e Michelle, e casal reprovado, Brenda e Matheus. No turista, eles falaram do Albert e da Adriana, mas falou que é só no quesito de provas, que às vezes falta alguma dedicação na... Eita! Não é nada disso, não. Eles, na verdade, o Haddad só falou... Na verdade, eles ficaram enchendo linguiça, foi um chato pra caramba esse quebra-power. Eles ficaram lá rasgando seda, elogiando um outro, nada de interessante. O Haddad falou sobre a Brenda e o Matheus, que ele colocou no casal reprovado. E falou que não era sobre essa semana, era sobre o que já havia acontecido em outras semanas.
O Passa, obviamente, não gostou da posição que ele foi colocado, ficou questionando, um chato que ninguém entende nada, foda-se. O Adbala e a Elisa, eles colocaram Lu e Haddad como dedicado, ficaram elogiando. Como turista colocou Albert e Adriana, falou que é só no quesito de prova. Como reprovado Brenda e Matheus, que não tem como mudar o pensamento e a linha de raciocínio, mas agora eles estão se permitindo e isso é bom, mas não vai deixar de rebobinar a fita, porque o que aconteceu lá no começo. Aí a Brenda, a gente achou que essa dinâmica seria um pouco diferente de como foram as outras, mas pelo visto vai caminhar do mesmo jeito. Aí a Elisa falou, porque pelo que a Adriane falou, é sempre quem comete os mesmos erros sempre. E não tem como ser outro casal. Aí eles explicou, mas enfim, ficou tudo bem. Não teve nenhum problema. Gente, chato, hein? Chato. Eu tô falando aqui o quebra-power, mas não o que passou na edição. Porque na edição não passou praticamente nada, porque eles só ficaram se elogiando. Então eu vou falar, o que eu vou falar do quebra-power é aquilo que eu peguei no domingo, tá? Enquanto eles estavam gravando a dinâmica. Vou falar meio por cima, porque a maioria das coisas não importa de nada. Continuando. Brenda e Matheus. A Brenda queria começar a falar. O Matheus não quis muito que ela falasse, mas aí ela começou, aí o Matheus interrompeu. Bom, enfim. A Brenda, ela tava muito simpática. Era até um pouco forçado. Olha aqui, olha o jeito que ela tava, pra vocês terem uma ideia. Olha como que ela tava. Toda simpática, muito... chega a ser até estranho, porque, né? O que acontece? A Brenda, ela sempre tem um posicionamento muito firme. E você não vê ela muito fazendo brincadeiras com as pessoas. Você não vê ela muito de sorrisinho pra lá e pra cá. Com conversa com as pessoas. Só que aí, ela resolveu tentar ser delicada. Tentar falar de uma maneira que não magoasse as pessoas. Que não ferisse as pessoas. Tentar não arrumar briga nem confusão. E, gente, pra quem já algum dia pensou que a Brenda era muito forçada ou achava que parecia que a Brenda estava fazendo um papel, é porque não viu a Brenda nessa dinâmica. Ela numa posição de simpatia, de tentando agradar as pessoas... Posso garantir pra vocês que ficou muito mais forçado. Dá pra ver que não é dela. Dá pra ver que não faz parte do feitio e do perfil dela. Porque tava muito forçado. Quando ela fica mais séria, mais na dela, mais quieta ou fala mais ríspida, é a cara dela. Nessa dinâmica, gente, essa daqui eu achei, olha isso. Olha o jeitinho que ela tava. Não parecia a Brenda que tava ali. Não parecia a Brenda de jeito nenhum. Bom, eles colocaram como dedicado Lu e Haddad, turista Michelle Passa, falaram que é na questão de viver o jogo, porque eles são neutros, isso é na visão deles. Aí o Passa começou, não precisa... Aí o Passa começou, gente, fala nada com nada, esse Passa é chato, porque não precisa falar que infelizmente, porque o que aconteceu? A hora que o... Ai, gente, que moço chato, meu Deus do céu. Vou falar pra vocês. Na hora que a Brenda e o Matheus começaram a falar, ele falou, olha, não sei o que, mas vocês sabonetaram. Aí eles falaram, por quê? Aí ele começou... Aí a Brenda, olha, eu queria te perguntar, mas então quem que você acha que a gente deveria colocar aqui no seu lugar? Aí olhou assim, ela falou, não, eu tô perguntando, na boa mesmo, eu tô só perguntando. Não, é porque eu acho que vocês sabonetaram, porque vocês vieram falar, infelizmente colocaram aqui. Não é infelizmente, faz parte da dinâmica do jogo e blá blá blá. Bom, o Passa, ele não sabe falar, ele não sabe interpretar e ele não sabe aceitar. Moxe, cara chato. Ele não aceita o voto, ele não aceita colocar ele numa posição que não seja a melhor ali. Ele não aceita o que as pessoas falam, ele não entende o que as pessoas falam. E depois, lá na primeira semana, sei lá no começo do jogo,
que o Albert falou pra ele que ele tinha dificuldade de interpretar as coisas, ele ficou todo bravinho. E ele e a Michelle fizeram o maior drama, não sei se vocês lembram, mas fizeram um drama que só pela misericórdia. Só que nessa dinâmica, ninguém entendeu nada que ele se posicionou e várias pessoas se questionaram. Inclusive até mesmo a mulher dele, a Michelle, também não entendeu nada do que ele tava falando. Em várias vezes, ela mesmo, você via que ela, tipo, cutucava pra ver se ele parava de falar, porque ela mesmo não conseguia... Ela não conseguia, nem ela entendeu o que ele tava falando. Mas, cara chato. Ó, desculpa aí quem gosta dele, mas olha, sinceramente, cara. Bom, ele falou tudo isso. A Michelle falou que não entendeu o que eles quiseram dizer com a vivência do jogo. Tá se fazendo de besta, né? Não entendeu o que eles quiseram dizer com a vivência do jogo? Matheus, sobreviver o jogo, tentou explicar, se enrolou todo também. Falou sobre estarem estagnados, enfim. Passa falou que eles falaram muitas coisas e foi difícil de entender. Passa falou pro Matheus que foi difícil de entender. Tá vendo? Ele não entende, gente, as coisas. Ele não entende as coisas. Falou algo de desculpa, que eles voltam da DR, enfim. Matheus e Brenda falaram vaca e o Passa fala cachorro, entendeu? O Passa fala que não poderiam estar lá, que isso foi saboneado. Ai, gente, que cara chato. Nossa. Chega sempre. Chega. Nossa, não vou nem falar mais. Colocaram a Carol e o Mussunzinho no reprovado, a Brenda e o Matheus, porque a Carol está com o peito aberto mais do que o Mussum para retomar a vivência. Mesmo tendo uma troca, o Mussum teve menos troca, mas eles entendem que isso é um momento de cada um. Aí depois a Carol até falou que ela é mais fácil, né, de conseguir se abrir. O Mussum é um pouco mais fechado. E, enfim, ficou tudo bem. Depois, no final, a Brenda até agradeceu. Ai, obrigada. Deu um grito lá, que conseguiu passar pela dinâmica sem arrumar nenhum tipo de problema na hora que eles vão lá pra se pronunciar. O casal chato... Não, o casal Passa agora. Eles colocaram Carol e Mussunzinho como dedicado, como turista, o Haddad e a Lu, e como reprovado, o Adbal e a Elisa, que também ninguém entendeu nada. O Haddad ficou brabo, o Adbal ficou brabo, falando deles, porque as mulheres ficaram quietas lá e eles ficaram bravos porque eles não estavam entendendo nada do que o Passa estava falando. Ninguém entendia nada. A Michelle queria que ele parasse de falar e ele não parava de falar. O casal Passa, eles são o saque. É o famoso saque. Eles, toda vez que chega nessa dinâmica, eles ficam, não, porque eu tô te dando feedback, porque eu vou te dar o feedback. Gente, sinceramente, se você tá num jogo desse, você quer feedback de Michelle Passa? Na verdade, você quer o feedback de qualquer pessoa que seja? Mano, que mané feedback? Toda dinâmica, toda vez ele fica, porque eu vou dar o feedback, porque é só um feedback. Ó, o feedback que eu tenho pra vocês. Mano, se você falar, tomar no seu cu. Ué, que eu sou feedback, mano, eu tô aqui, tô fazendo o meu jogo, eu não quero ser o feedback o participante quer é do público. Ninguém quer feedback desses dois que fica, é feedback, não é só um feedback. Nossa, mas me sobe o sangue. Ranço instaurado. Ranço instaurado, mas tá bom. Ai, deixa eu ver aqui, quem que é o que... Aí, ó, a cara do... Gente, olha a cara do Haddad. Peraí, deixa eu tomar um gole de água. A cara do Haddad, do Passa tentando falar que eles são... porque a Lu deveria se expor mais, que ela deveria falar mais. Aí o Haddad ficou puto da vida dele. E ficou chateado que ela está se expressando tanto que ela consegue. Aí o Passa, mas não sei o que, ficou debatendo com o Haddad ficou muito puto. E ficou essa conversa aí, sei lá, uma meia hora dos dois. E o Haddad bravo, o nosso Haddad ficou bravo, hein? Meu Deus. Porque o Passa começou a fazer. Aí o Passa faz essa ceninha, porque o Haddad falou que ele foi grosso e que só colocou... O Haddad falou que só colocou eles ali
porque o Haddad e a Lu também colocaram a Michelle Passa naquela posição de turista. E aí o Passa ficou fazendo, ai meu Deus, fazendo essa posezinha aí, e começou a chamar o Haddad de mentiroso. Enfim, e o Haddad falou que quando ele quer ser curto e grosso, ele sabe ser. No casal reprovado, eles colocaram a Elisa e o Adbala, que também, e falaram assim, para dar continuidade sobre o assunto que a gente começou depois do DR. Enfim, não sabemos o assunto, mas o assunto que ele estava querendo dizer é sobre quando eles estavam conversando de deixar de colocar as mesmas pessoas, e parar de votar nas mesmas pessoas, parar de colocar a Brenda e o Matheus, parar de votar só neles, e mudar esse jogo e fazer movimentações diferentes, porque já tava ficando maçante e teve o recadinho, né, da bicicletinha, da tia da bicicletinha lá, e aí eles já estavam tentando mudar essa história. E aí o Adbala não concordou, falou que não, que ia continuar votando na Brenda e do Matheus, mas é óbvio que ele não concordou, porque da maneira que está, ninguém vai votar nele. Quer dizer, Albert, Adriana e Brenda e Matheus já votam nele. Mas da maneira que está, ele está confortável. Se a partir do momento que ele concorda, é verdade, vamos parar de votar na Brenda e no Matheus, ele sabe que os votos vão sobrar nele. Então, ele foi contra e ficou bravo com essa situação. Por um lado, mesmo que eu não gosto do Adbala, ele tá certo, mas os outros casais não querem mais seguir nessa linha. Então aí é um problema dele, ele tá se coçando para outro lado. Aí é outra conversa, né? Aí eles também ficaram entendendo, falaram que não entendeu nada, o que eles estavam falando, que o Passa... eles até falaram, sabe? Porque que ele não estava entendendo nada, que eles não estavam entendendo, que o Passa não estava sabendo explicar. Tava todo mundo com uma cara de ué do que o Passa tava falando, ou eles estavam fingindo que não estavam entendendo, sei lá. Olha a cara da Brenda e do Matheus na hora que o Passa tava falando. Nossa, tava, gente, cheio de caras e bocas, ninguém tava entendendo bolhufas do que ele falava. Albert e a Adriana, eles colocaram a Elisa e o Adbala como dedicados, porque eles estão sempre se preparando. Eles colocaram a Lu e o Haddad. É o sorriso do Haddad, gente! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. No começo eu até tinha ranço do Haddad, mas hoje em dia eu acho o Haddad bacana. Ele é simpático, né? Pra um reality show ele podia sair. Mas também já não tô mais com o ranço que eu tinha dele. Agora o meu ranço dele transferiu pro Passa, já tem um tempo, na verdade. E o que eu não gosto mesmo é do Adbala. Depois eles colocaram a Lu e o Haddad no turista e falou no aspecto de trânsito na casa, porque eles se dão bem com todo mundo. E aí pra não colocar pro Albert não colocar eles nessas posições, só se ele precisava ver como que eles lidariam com votos, se eles tomassem votos e blá 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 blá. Tá, parece que os dois estão num debate político também, o Albert e o Haddad. E o Albert colocou... O Albert, porque a Adriana quase que não fala, né, gente? Ela fica lá fazendo caras e bocas em volta e tentando corrigir algumas falas que o Albert tem. Eles colocaram no casal reprovado Michelle Passa, falaram aquela lorota, aquelas conversas tudo de novo sobre reaproximação, que o Passa não dá espaço pra eles e blá blá blá, que o Passa já tinha ficado indignado com essa história. Como assim? Não dou espaço? Tá. Carol e Mussunzinho colocaram Michelle e Passa como casal dedicado. Dedicado eu não sei no que, né? Albert e Adriana como no turista e elogiou muito eles. E Brenda e Matheus no reprovado, mais ou menos com a mesma história do que a Brenda e Matheus falou, que a situação está melhorando, os degraus vão subindo e que tudo vai caminhar para melhor cada vez mais, enfim. Depois disso, terminou a dinâmica.
Esses três se reuniram lá na despensa. Pra quem não sabe, esse de costas é o Adbala, a Brenda e o Matheus. E aí, isso a Haddad estava lá na sala também, mas depois eles entraram. E aí eles entraram falando: nossa, nessas horas, comentando sobre o Passa. E o Matheus perguntou pro Adbala se se o Passa tinha votado neles, na Brenda e no Matheus, na última semana. O Adbala disse que sim. E Matheus falou que não entendeu nada. Por que ele estava falando aquilo? O Adbala falou que não entendeu nada e que ele não falou coisa com coisa. Bom, a Brenda e o Matheus ficaram com cara de ué, o Adbala se fez de besta, fingiu também que não entendeu nada, mas sim, eles entenderam, porque o que a Brenda e o Matheus não entenderam é porque eles tinham conversado sobre essa dinâmica de mudar os votos e não votar na Brenda e no Matheus. Então, só que o Brenda e o Matheus não fizeram parte daquela conversa, então eles não sabem porque tá só ventilando coisas. E aí, na hora que o Matheus pergunta pro Adbala, o Adbala desconversa e fala que também não entendeu. Bom, gente, mas é isso, é o resumo do Quebra-Power, junto com a prova dos homens. E ainda hoje vai ter o vídeo, porque lançou a ilha. Eles já fizeram a propaganda da ilha e apresentaram todos os participantes da Ilha Record. Então, daqui a pouco eu volto com um vídeo pra vocês pra falar sobre a Ilha Record. Um beijo e até mais. Fui!